Gente de Deus, gente do bem, eu sou Antônio Cláudio, vovô Cacau. Nessa série À Luz da Compreensão, eu procuro responder as perguntas que me são feitas. Hoje eu quero responder a uma pergunta recorrente que alguns pastores, normalmente os que não me conhecem ainda, me fazem, que é a seguinte: quanto você cobra para pregar? A minha resposta, de forma nenhuma, é uma crítica ou uma depreciação a quem quer que seja que pense diferente de mim. Houve um tempo da minha juventude, precisamente em 1900, e vovô era mocinho, que eu cantei lá fora. Eu digo lá fora, eu fiz shows, eu cantei em bailes de música secular, né? Aqui eu tenho uma foto daquela época. Esse era o programa Carlos Aguiar, e esse aí era eu. Ninguém nem lembra disso, né? Nesse tempo, a minha inspiração foi a banda McRibel, uma banda muito boa, muito famosa, ali da região de Ourinhos, de Assis, Salto Grande, né? Havia dois integrantes da banda McRibel que eram da minha cidade, de Salto Grande, o Rodolfo e o Calegari. Eu encontrei recentemente o Rodolfo em Assis e disse uma vez mais, e ele sabe disso, de que a banda McRibel foi a minha inspiração. Mas num dia, numa madrugada muito feliz para mim, num quarto de hotel lá em Bauru, eu tinha feito um show, um baile, e era por volta das 3 horas da madrugada. Eu estava no quarto do hotel e comecei a ler um Novo Testamento e Salmos que o Gideão, o internacional, o original, deixou lá na cabeceira da cama. E eu tenho a dizer que naquela madrugada, de uma forma real, de uma forma verdadeira, a minha vida foi transformada pelo Espírito Santo, poderoso, puro, eterno de Deus. Então, a partir daí, eu não fiz mais show, não fiz mais baile. Se eu fosse fazer show, seria o Cacau Show, né? Ia distribuir chocolate para as pessoas, mas a partir daí eu não fiz mais shows e nem bailes. Eu comecei a pregar o Evangelho. E é isso que eu faço há 40 anos. A minha inspiração é o sentimento que o apóstolo Paulo expressa aqui num texto de uma carta que ele escreveu aos Romanos. Isso está no capítulo 1, no versículo 14, em que ele escreveu assim: pois eu sou devedor de todos, tanto dos civilizados como dos não civilizados. A outra versão diz tanto dos gregos quanto dos bárbaros. E ele prosseguiu: tanto dos instruídos como dos que não têm instrução. E é por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Sabe que há uma coisa muito preciosa nesse texto. Paulo disse ser devedor. Mas, gente do céu, o que é que o apóstolo Paulo devia? A gente sabe que ele fazia tendas, ele trabalhava,
com as suas mãos para não ser pesado a ninguém, mas do que ele era devedor de todos. E o que é maravilhoso a gente entender é que ele sentia que era depositário da compreensão do Evangelho. Ele sentia que a compreensão do Evangelho era tal um depósito que Deus fazia na conta dele, mas não pertencia a ele. Era só depositário, estava na conta dele para que ele transferisse para a conta de outras pessoas. O que se entende é que quem compreende o Evangelho é devedor daqueles que não o compreendem. Quem tem a compreensão do Evangelho é devedor daqueles que não a têm. Por isso Paulo escreveu isso. E aí a gente entende aquele outro texto da parábola de Jesus que está em Mateus 25, de 14 a 30, a parábola dos talentos, que diz que um certo homem viajou e depositou um dinheiro na conta dos seus empregados. Na conta de um ele depositou 5 talentos ou 500 moedas de ouro, na conta de outro depositou 2 talentos ou 200 moedas de ouro, e na conta de um terceiro ele depositou 1 talento ou 100 moedas de ouro. E os 2 primeiros investiram aquele depósito na conta de outras pessoas, e o fato de ter investido isso produziu lucro, produziu juros. A compreensão do Evangelho, quando ela é repartida, quando ela é partilhada, quando ela é distribuída a outras pessoas, ela produz juros, ela produz rendimento, o conhecimento aumenta. Mas um terceiro julgava que o patrão era um homem rigoroso demais e disse que teve medo e enterrou aquela compreensão. Os 2 primeiros foram chamados de servos bons e o terceiro de servo mau. Aí a gente entende que aqui não está falando de dinheiro, de valor amoedado, mas está falando de um valor eterno, que é a compreensão do Evangelho do Reino. Então, diante de tudo isso, modestamente eu digo que eu também me sinto devedor. Devedor daqueles que ainda não compreendem, daqueles que não compreendem o Evangelho. Por isso eu tenho vontade de pregar o Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Como a gente pode cobrar alguma coisa se a gente se sente devedor dessa compreensão? A gente recebe de graça e dá de graça, dando graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Eu acho que eu respondi. Até mais.